pessoa que está do teu lado e olha se tem um rosto, um semblante vencedor. Vê se tem. Vê se tem aí um sorriso vencedor. Vê se tem ou se não tem. Vê se por acaso essa pessoa que está do teu lado está com a arma do vencedor. Qual é a arma do vencedor? Estou falando aqui. A palavra de Deus. Glória a Deus, né? Eu quero, sem perda de tempo, você abre a palavra Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Vamos degustar a palavra de Deus nessa noite, nesse texto. Nós vamos caminhar na palavra em outros textos também, mas eu quero que você abra a palavra Romanos 8, 37. Aleluia! Romanos 8, 37. Esse texto é bem conhecido. Eu quero que você abra. O primeiro que abrir, ler, já pode ler algo e falar com autoridade. Fala aí. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Quem nos amou? Deus nos amou. Porque Ele amou, né? E a forma de nos amar, nos deu Jesus. Repita comigo assim: Jesus é o que me dá a vitória. Fala, nesse nome há todo poder. Agora repita bem forte: o vencedor não pode esquecer de Jesus. Amém, amados? E nós vamos entender aqui cinco batalhas espirituais que esse texto nos leva, irmãos. É interessante que esse texto fala que nós somos mais do que vencedores. É sinal que existem pessoas que são vencedoras, que vencem na vida, mas fala muito mais além. Então, esse texto, esse versículo, ele amplia a visão do vencedor. Não é só vencer aqui nas bens materiais, vai muito mais além do que vencer numa faculdade, vencer numa porta de emprego, vai muito mais além do que vencer uma enfermidade. Então, irmãos, aqui está falando, ser mais que vencedor nesse texto, nos leva a uma dimensão espiritual, além do natural. Repita comigo assim: esse texto, ele me leva a uma dimensão, além do natural, que é o espiritual. Amém ou amém? Então, e o final desse texto fala que nada pode nos separar do amor de Deus. Interessante que fala aqui no versículo 37, 38: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então aqui há um princípio, irmãos. Há um princípio importante. O vencedor, ele precisa estar arraigado ou alicerçado no amor de quem? De Deus. Esse é o princípio na vida de um que é mais que vencedor. Por que o texto está falando isso? Porque existem aqueles que são vencedores, mas que não são evangélicos, não creem no Senhor Jesus, não vivem o poder da palavra, não vivem os princípios da verdade, são vencedores. Mas esse texto nos leva a uma dimensão além do natural. Quando nós estamos alicerçados nesse amor, nada pode nos separar, irmãos, dessa vida com Deus, dessa caminhada de vitória. Nada. Interessante que o texto fala que nem mesmo a morte, Irmãos, eu vejo muitas pessoas evangélicas, muitas pessoas que não conseguem andar em vitória. Por quê? Para muitos, a vitória para muitos ainda está só nessa dimensão atual, só nesse natural. Se não conseguir alguns bens materiais, andar em derrota, não tem vitória, não tem significado a vida. Muitas pessoas estão se apostasiando da fé, se afastando da fé. Muitas pessoas estão abandonando a verdade, porque as coisas do mundo natural não estão acontecendo. Muitas pessoas estão abrindo mão, irmãos, da comunhão com Deus, porque as coisas materiais não estão se tornando realidade. Interessante
E nós estávamos falando sobre esses princípios, né? Essa situação que as pessoas, às vezes, irmãos, elas se apegam somente nas coisas materiais. Muitas das vezes, irmãos, as pessoas, elas clamam ao Deus Jeová Jireh, que provê todas as coisas, uma porta aberta. Isso eu estou falando de cristãos, pessoas na igreja, uma porta aberta. Mas se a porta não se abrir, as pessoas começam a enfraquecer na fé. Muitos deixam de estar na igreja em comunhão, muitos deixam de anunciar o evangelho. É interessante isso. Infelizmente muitos estão assim. Mas olha só, eles estão ainda nessa dimensão, nesse mundo natural, e não ultrapassaram a dimensão ao mundo espiritual. Sabe por quê, irmão? Deixa eu falar para você. Qual é a melhor porta para se abrir? É a porta de um emprego ou os portais celestiais? Qual é a porta que você quer que abra para você? A porta do reino para você entrar, ou uma porta qualquer do mundo natural, de um emprego? Irmão, eu vou falar para você, o maior salário que possa oferecer para você de uma porta de emprego não se compara com os portais abertos celestiais para nós, como igreja do Senhor, entrarmos. Mas muitos estão ainda aprisionados somente nesse natural, porque não conseguem chegar à dimensão do mundo espiritual. Por isso que o texto fala, em todas essas coisas, porém, nós somos mais. Diga-se mais. Esse mais, irmãos, prevalece, ultrapassa, é superior ao vencedor. Somente esse mais. Nós somos mais do que em Cristo Jesus. É essa a dimensão de amor. Então, um cristão vencedor não é um cristão que teve êxito nos negócios deste mundo, teve fama e sucesso. Não, isso é muito pequeno para isso que o texto de Romanos 8,37 está nos levando aqui. Agora eu quero falar para vocês sobre que a Bíblia nos fala sobre 5 batalhas na vida do cristão que nós temos que enfrentar, né, no nosso dia a dia. 5 batalhas aonde nós temos que ter uma visão espiritual ampliada, aonde nós temos que andar pelo Espírito para que possamos superar essas batalhas. São guerras no natural, mas também guerras espirituais. A primeira eu quero falar para vocês, eu quero que você abra a palavra de Deus em 1 João capítulo 5. Vamos lá para o final da palavra. 1 João capítulo 5. 1 João capítulo 5, versículo 4 e versículo 5. A primeira batalha que nós enfrentamos é a batalha contra o mundo. Repita assim: a primeira batalha que enfrentamos é contra o mundo. Agora vamos ver a forma de vencermos o mundo. 1 João 5, de 4 a 5 diz assim: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Então o princípio para vencer o mundo, fala comigo: nascer da palavra de Deus. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O que é isso? O que te leva, irmãos, a aceitar a palavra é a fé. O que te leva a andar pela palavra é a fé. Irmãos, sem fé é impossível agradar a palavra. Sem fé é impossível tocar o coração de Deus. Então a fé é que não vai nos levar a uma dimensão espiritual e vencer as ciladas do mundo. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Quantos aqui creem que Jesus é Filho de Deus? Então você já iniciou a tua vitória contra o mundo. Agora, primeiro, para que nós possamos entender esse texto, essa primeira batalha, nós temos que observar Jesus. Porque Jesus, ele veio ao mundo e ele venceu as coisas do mundo. Por exemplo, por acaso Jesus ele foi tentado nas coisas materiais, irmãos? Jesus foi tentado nas coisas materiais? Tipo assim, ó: eu te darei todo este mundo se me adorares. Jesus foi no deserto. Jesus foi tentado. Agora eu pergunto a você: foi um homem que se apresentou a Jesus
inimigo? A palavra fala que o próprio diabo se apresentou. Porque Jesus foi àquele deserto para buscar o Senhor Deus, orar, ficar em atividade com o Pai em jejum de 40 dias. E quanto mais você se esforça, eu não quero desanimar você, eu quero muito pelo contrário, quero animar você. Mas quanto mais você se esforça, quanto mais você abre mão das coisas materiais para tocar o coração de Deus, mais a batalha contra o mundo se apresenta feroz. Mas entenda o negócio: se você permanecer pela fé que vence o mundo, o Senhor te protegerá e você vence tudo aquilo que o mundo te oferecer. Muitas pessoas estão abandonando a fé, muitas pessoas estão indo para o mundo porque não estão suportando a tentação, estão caindo fácil na cilada de Satanás. Então, meu irmão, eu creio, a fé me leva a entender que aquilo que me aguarda no reino espiritual vale muito mais do que aquilo que o mundo me oferece hoje. Então eu tenho que entrar numa batalha constante, irmãos. Hoje em dia, as portas têm se aberto no mundo. E muitas vezes as pessoas, eu observo, quer ver uma das coisas que eu observo dentro da igreja? Pessoas pedem para a gente estar orando por uma porta de emprego, a porta se abre. Mas só que, às vezes aquela porta é uma porta que toma tempo da pessoa, traz cansaço no corpo, e às vezes o tempo pequeno que tem para Deus é o tempo que não oferece para Deus, porque o cansaço é forte no corpo, porque a porta que se abriu traz cansaço. As pessoas preferem: não, hoje é folga, hoje eu vou ficar em casa, porque eu estou muito cansado, trabalhei muito. Mas trabalhou muito por quê? A porta que pediu se abriu. A porta que o mundo ofereceu se abriu. Então aquela porta para essa pessoa, esse irmão da fé, ela vale muito mais do que as portas celestiais, os portais do reino, as portas espirituais. É onde entristece o coração de Deus. Então nós temos que tomar cuidado, irmãos, que a nossa fé tem que estar firmada na palavra. A palavra diz que nós somos mais do que vencedores do que qualquer cilada do mundo. O mundo me oferece, mas aquilo que Deus me oferece na palavra, vale muito mais pela fé, vale muito mais do que aquilo que o mundo me oferece. É uma forma de vencer o mundo. E quer ver? Agora volta um pouquinho para o capítulo 2, versículo 15 e 17. Olha, 1 João 2, 15 e 17, diz assim a palavra de Deus: não ameis o mundo e nem o que? As coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, olha como é forte o texto. O que nós lemos, irmãos? O que nós lemos em Romanos 8,37? Nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Pera aí, olha só o amor de Deus aí, certo? Por aquele que nos amou. Então o amor de Deus está presente. Só que aqui está falando: se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Isso é forte, irmãos. Porque tudo que há no mundo, as concupiscências da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece mais que vencedor. Olha bem, irmãos, a palavra é forte, confronta. A palavra é de confrontar o nosso caráter. Se o meu coração está voltado para o mundo, se eu amar mais o mundo, o amor do Pai não está em mim. Que amor é esse? É o amor que me faz mais do que vencedor. É o amor o qual a minha fé está alicerçada. Então eu tenho que entender o quê? Para eu vencer a cilada do mundo, vencer os prazeres do mundo, as concupiscências da carne, para que eu prevaleça contra os desejos da carne, eu preciso me alicerçar nesse amor, exercer a fé, que ele vale muito mais do que as portas que esse mundo me oferece. Essa é uma caminhada de fé, é uma caminhada
cristão. Agora, olha bem, 1 João 1, melhor dizendo, 1 João não, irmãos, é João capítulo 1, Evangelho de João. Vamos lá? Não é primeiro, é João, quarto Evangelho do Novo Testamento. João 1, versículo 10. Olha bem. João 1, 10. A palavra diz assim: o verbo estava no mundo. Quem estava no mundo, irmãos? Fala assim: Jesus estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio de Jesus, mas o mundo não o conheceu. O que a palavra está falando, meu irmão? A palavra está falando para nós que Jesus, ele estava no mundo, veio ao mundo, o verbo de Deus, a palavra de Deus, mas o mundo não o conheceu. Mas por que não conheceu? O mundo está falando dos incrédulos, aqueles que estão aprisionados no mundo, aqueles que não teve a revelação da vida do Messias, aqueles que estavam desligados do propósito. Eles não conheceram a Jesus quando ele se manifestou. Aí eu pergunto para você: hoje ainda existe pessoas desligadas com o manifestar de Jesus? Tem, irmãos. Existem pessoas que vêm para a igreja e estão desligadas do propósito. Existem pessoas que se convertem, estão convertidas há anos, mas ainda não produziram nada para Deus. Por quê? Estão desligadas do manifestar de Deus. O Senhor Jesus está se manifestando entre nós, na igreja, salvando vidas, edificando vidas, abrindo igreja, levantando novos líderes e células, né? Os pregadores estão falando: Deus está te chamando para ser líder, para fazer isso, consolidar. E as pessoas estão desligadas, irmãos. As pessoas estão voando, as pessoas estão apegadas no dia de amanhã, o que o mundo vai te oferecer amanhã, o trabalho de amanhã, a porta que vai se abrir. Domingo agora, muitos foram fazer prova para a PM e muitos não vieram. De repente não vieram porque viram que se deram mal na prova. Muitos não vieram porque gastaram um bom tempo. Meu irmão, era um bom motivo para a pessoa estar aqui, passando ou não, é propósito de Deus. Que vale mais para nós é a vontade do Pai, porque Romanos 12 fala que a vontade do Pai para nós, ela é melhor do que o que o mundo oferece para uma prova qualquer, para concurso qualquer. Ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, mas as pessoas olham: não me dei bem, eu vou ficar em casa, porque Deus não abriu a porta. Deus quer abrir as portas do reino para nós. E as pessoas estão desligadas, meu irmão. Entenda, essas pessoas desligadas, elas não estão percebendo o manifestar de Jesus na igreja. Quem são esses? São os mesmos. O verbo se manifestou Jesus, mas aqueles que eram, quer ver? Olha só o versículo 11. Olha o versículo 11 desse capítulo de João 1. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Meu Deus, irmão. Meu Deus, os seus não receberam. Agora o versículo 12 é para aquele que é mais vencedor que Jesus. Olha o que está escrito aí. Você pode falar alto para mim, irmão? Né? Você pode falar alto aí? Versículo 12. Mas a todos quanto receberam, deu-nos o poder. Fala assim: eu tenho o poder do Filho de Deus, e esse poder me faz mais que vencedor em Cristo Jesus, irmão. Aleluia. Entenda isso. Ele se manifestou como verbo, palavra de Deus, mas os seus não receberam, porque estava ligado nas coisas do mundo. Mas a palavra é clara: a todos quantos o receberam, deu-nos o poder de vencedor, mais que vencedor. É isso que Deus está falando. A serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, a palavra crer nos leva para a fé. A fé em Deus nos faz vencer o mundo. E, irmãos, entenda, eu não estou falando para você que a porta de emprego é maldição, mas essa porta de emprego não pode tomar o lugar de Jeová na sua vida. Não
você comparar superior, nem igual à porta que Deus abre no reino. Porque só entra lá aquele que é mais que vencedor em Jesus. Agora, olha o capítulo 17 de João. Capítulo 17, isso aqui fala da oração sacerdotal de Jesus. Versículo 13 diz assim, 13, João 17, 13: mas agora vou para junto de ti, e isso falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo de si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou. Quem odiou os discípulos? O mundo. As pessoas que ainda não tinham crido que Jesus era Jesus. Vamos lá? E o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Olha para a pessoa que está do lado assim: você não é desse mundo. Você é da linhagem dos discípulos. Fala de novo: você não é daqui não. Parece um extraterrestre, né? Olha para o extraterrestre aí, olha. Não é desse mundo, irmão. Por que você vai se apegar nesse mundo? Você não é daqui. Vou fazer uma pergunta para você: você vai levar algum diploma para o céu? Não. Vai chegar lá, Gabriel, aqui ó, eu tenho diploma de advogado, eu tenho diploma disso, de engenheiro, eu tenho disso. Não vai, mano. Será que você vai... Nós vamos chegar lá no céu e vai ter o Banco Itaú, o Banco do Brasil, para a gente depositar dinheiro, irmão, que nós ganhamos aqui? Vai ter? Não, irmãos. Qual é a recompensa para aqueles que se tornarem vencedores desse mundo? É a coroa da vitória. Tiago 1,12: aquele que persevera nas provações desse tempo presente, mais ou menos a certeza, receberá a coroa da vitória aqueles que o amam o Senhor. Há uma recompensa para nós, vale muito mais do que uma conta bancária. E Jesus continua a oração aqui: não peço que os tire do mundo, é sim que os guarde ou proteja do mundo. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Princípio para vencer o mundo, repita comigo assim: santificação. Irmãos, princípio para a gente vencer o mundo: santificação. Exercer fé na palavra, viver a palavra, e ela vai nos santificar. A palavra diz o que? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Então, à medida que nós conhecemos essa verdade nos liberta do mundo, irmãos, dos prazeres da carne. Então, a primeira batalha que um cristão precisa enfrentar é vencer o mundo. A segunda batalha, irmãos, é vencer o mal. Só pode ser combatida quando tomamos posse do bem. É fazer o bem para as pessoas. Irmãos, o que é isso? Não deixa a ira entrar no seu coração contra alguém. Não deseje fazer o mal, pagar o mal com o mal. Olho por olho já passou, já foi, irmãos. Agora é o poder da graça. Somos libertos pela graça. Nós não podemos mais andar olho por olho, dente por dente. Nós temos que andar de que forma? Amar o próximo como a ti mesmo. É oferecer a outra face. É perdoar quem nos ofende. É fazer o bem e vencer o mal. Romanos 12, 21. Vamos lá. Romanos 12, 21. Olha o que a palavra nos diz acerca disso. Romanos 12, 21 diz assim: não te deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Vamos repetir o texto? Abre aí a palavra de Deus. Romanos 12, 21. O título dessa passagem que fala as virtudes recomendadas. Então o bem é uma virtude do cristão. Versículo 21 diz assim: não te deixe vencer do mal. Em outras palavras, não deixe o mal dominar o teu ser, mas vença o mal com o bem, praticando o bem. É uma forma, irmãos, que o evangelho é anunciado. Quer ver outro texto? Efésios 5, versículo 11. Olha só outro texto. Efésios 5, versículo 11, diz assim a palavra de Deus: e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes
porém reprovai. Deixa eu falar um negócio para você. Se algum dia você vê alguém fazer mal para outro alguém, repreenda. Não seja cúmplice. Em outras palavras, não se ajude com pessoas com coração maldoso para fazer maldade ou fofocar da vida do outro, irmão. Não se ajude às obras das trevas. Não se associe, não valorize. Mas a palavra fala: reprovai-as. Essa é a atitude do vencedor. Vencer o mal com o bem. Se você vê alguém perseguindo alguém na igreja ou fora da igreja, você fala: não faça isso. A palavra nos ensina a amar ao próximo como a ti mesmo. Fazer o bem. É assim que a gente vence o mal. Irmãos, hoje em dia eu vejo pessoas. Semana eu estava vendo reportagem do lutador de boxe, bicampeão do Brasil aí, meio pesado. Ele tem uma escolinha de boxe, corta jardineiro, ganha um dinheirinho, né? Tem 12 filhos, parece, 6 biológicos e 6 adotados, e família bonita, tal, um senhor escuro, forte. E ele então comprou umas garrafinhas engradadas de água para vender na fila da Bienal, parece. Irmãos, foram lá repreender o rapaz, e ele saiu dali e foi atrás. Mataram o rapaz no meio da estrada. O pai de família. Só porque o rapaz quis ganhar um pão de cada dia. Irmãos, a maldade está no coração do homem. Na verdade, todos nós nascemos com essa maldade. Se nós não buscarmos o domínio do Espírito Santo, o domínio próprio, a mansidão, a temperança, a benignidade, a bondade, nós entramos nessa onda, irmãos, da maldade. Mas a palavra fala: vença o mal fazendo o bem, amando o próximo, perdoando quem te ofende. É a segunda batalha que nós enfrentamos no nosso dia a dia. A terceira batalha é contra o nosso ego, é contra o nosso eu, é contra nós mesmos. Alguma vez você já falou assim: eu não perdoo? Esse eu aí tem que morrer. Eu não concordo. Eu não sei o que, não sei o que, não sei o que. É o ego. Se não for do meu jeito, estou fora. É o ego. Está vendo? Cristo vive, diga assim comigo: Cristo precisa viver em nós. Diga assim: Cristo precisa governar o meu coração. E quando Ele vive a nossa vida e governa nosso coração, Ele vai comandar as nossas emoções, Ele vai direcionar as nossas decisões, Ele vai moldar a nossa vida, irmãos. Agora, uma das maiores dificuldades do ser humano é deixar o Espírito Santo governar as emoções, governar as nossas decisões, os nossos passos e moldar o nosso caráter. Então esse eu, ele é muito forte. Eu acho que é o maior inimigo que nós temos. Quer ver o negócio? Romanos 7. Olha a palavra que diz, Romanos 7. O apóstolo Paulo falando do eu dele. Olha bem, versículo 14, diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu toda a vida sou carnal. Quem é que é carnal? Paulo falando: vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso não sou eu, mas o pecado que habita em mim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, esse é o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontrarei de que o mal reside em mim. Irmãos, dentro dessa pessoa que está do seu lado aí, tem um mal tremendo dentro dela. Dentro de mim também. É esse eu, essa vontade carnal, é esse desejo carnal pecaminoso
de querer revidar. Ainda estamos vivendo a lei, olho por olho, dentro por dentro. Ainda estamos assim. Mas quando o nosso eu é dominado, irmão, nós praticamos o que Jesus praticou. Jesus amou quem perseguiu a Ele, irmãos. Jesus amou quem crucificou Ele. Jesus amou quem cuspiu nele na cruz. Jesus amou quem duvidou dele. Amou. E nós amamos quem crucifica a gente, quem persegue a gente, quem calunia a gente. Jesus é o nosso modelo. E ele precisa. E Paulo sabia muito bem. Então ele declara aqui: não, eu quero, mas não consigo. Irmãos, eu tenho certeza que a pessoa que sente um ódio dentro dela, ela não quer sentir aquele ódio, ela quer perdoar, mas o eu é tão forte. Não vou, mas não quero, não, mas não vou perdoar. Mas eu quero, mas não vou. Eu quero, mas não vou. Já viu isso? Eu quero perdoar, pastor, mas não vou perdoar. Não tem crente que chama ele e fala assim: pastor, eu sei o que a palavra diz acerca de perdoar, mas eu não perdoo. Meu Deus, eu sei, pastor, que Deus quer, mas eu não quero. Olha o eu aí. Eu não quero. Eu sei, pastor, que eu tenho que perdoar meu marido, mas eu não vou perdoar. Não é o Senhor que está sentindo a dor que eu estou sentindo. Eu sei que eu tenho que perdoar a esposa, mas não vou perdoar, porque a dor está em mim, não no Senhor, na senhora, no irmão. Se bobear, não está em Jesus. Mas tem que perdoar. É o eu, é o ego. E Paulo sabia muito bem. Agora, o que Paulo ele fala? Gálatas 2. Aí Gálatas 2 ele confirma como nós devemos agir, como nós devemos deixar que o Senhor faça. Versículo 19 e 20: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Fala assim: meu eu precisa ir para a cruz. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ele está falando assim: eu sei que nessa carne, nesse eu, ainda tem essa natureza viva, mas agora eu mato na cruz. Estou crucificado com Cristo na cruz. Esse eu, essa carne, esse desejo não vai prevalecer. Agora é Cristo que vai dominar a minha vida. Eu vou amar a pessoa como Cristo ama. Eu vou perdoar como Ele perdoa. Eu vou andar como Ele anda. Eu vou fazer como Ele faz. Porque não sou mais eu, é Ele. É a única forma de vencer o ego. É Jesus viver na sua vida. Interessante que eu já ouvi uma pregação, um pastor bem conhecido, não vou falar não, que ele falou assim, de repente você já até ouviu essa mensagem, que Judas, ele fez algo até bom, quando ele enganou, traiu Jesus. Sabe por quê? Porque Judas pensava o quê? Eu vi Jesus fazer tantos milagres, ressuscitar morto, Ele vai se livrar desses homens, Ele vai se manifestar e não vai morrer. Eu vou armar uma cilada para Pilatos, para esses fariseus, os sumos sacerdotes. Eu vou armar uma cilada para esses soldados, porque quando eles forem prender Jesus, Jesus vai exterminar todos eles com o seu poder. Eu parei para pensar, pode ter sido. Se foi, Judas foi mais frustrado ainda, porque Jesus não fez nada daquilo. O que Jesus fez? A palavra fala que Jesus foi como um cordeiro. Você já viu um cordeirinho, um ovelhinho matador? Não dá um berro conforme porco, conforme pode, não dá um berro. Só rola só lágrimas. E vai quietinho. Deixa eu falar um negócio para você. A palavra fala que nós sempre temos que ser como Jesus, tomar a cruz para ser discípulo, seguir Jesus. Tomar a cruz é fazer como Ele fez, é fazer como o Senhor fez. Está entendendo?
eu até tenho direito com justiça de me defender. Não. Se é para pagar um preço, eu pago o preço. Eu abro mão para cumprir o propósito de Deus. É assim que Jesus fez. Então a primeira batalha, qual foi que eu falei? Que nós enfrentamos contra o mundo. A segunda batalha é contra quem? Mal. A terceira batalha foi contra quem? O ego. A quarta batalha contra o diabo. Fala assim, contra o diabo. A Bíblia diz que Jesus já despojou o inimigo e suas hostes. Colossenses 2,15. Vamos lá, Colossenses 2,15. Diz assim a palavra de Deus. Colossenses 2,15. 14, melhor dizendo, a 15. Tendo cancelado o espírito de dívida que era contra nós e constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Aonde foi que Jesus triunfou, irmão, a sua vitória contra o inimigo? Na cruz. Fala assim, na morte. Fala assim, eu preciso passar pelo caminho da morte. Agora, que morte é essa? É a morte física que eu estou falando, irmãos? É a morte, essa morte do eu. Agora, aqui dentro, a única forma de vencermos a Satanás é entendendo que Jesus, ele já nos garantiu na cruz. Ele já publicou a nossa vitória. Ó, está cancelado todas as dívidas. Tudo aquilo que era contra você já está crucificado. Eu venci a Satanás na cruz. Tiago 4,7. O que está escrito em Tiago 4,7? Nós temos que sujeitar a quem? Sujeitai-vos a Deus. E resistir o quê? Agora, o que é resistir? Resistir é falar vários não. O diabo vem e te oferece o quê? Isso. O que você faz? Não quero, não posso, não desejo, não gosto, não dá, não vou. É não. Resistir. Não. Entendeu? Eu tenho que fazer conforme a pastora Rose fez comigo muitos anos. Não. Quer namorar comigo? Não. Foram anos, irmãos. Só que com ela o assunto foi diferente, o resultado final foi diferente. Com Satanás não pode ser igual. Tá vendo? É igual a menina moça, né? No colégio, seja onde for, aí consegue namorado, já viu? Namorado, quando namora menina nova, ama muito bonita. Qual é a tentação do cara? Né? Mãozinha, falava aqui, tu me ama? Prova. Mas qual prova? O cara é tentação. Aí a menina de Deus, não. E o menino de Deus, não. Porque hoje em dia não tem nada, né? Hoje em dia está igual. A menina também é artista. Mas a pessoa que anda com Deus vence a tentação do diabo. Não dá. E o diabo é assim. Agora fala, Jesus falou quantos não para o diabo? Você acha que foi só 3? Não, foram vários. No Getsemane ele falou não para ele próprio e para o diabo. No deserto falou também vários. Deu? Então nós temos que andar, irmãos, resistindo. Mas só conseguimos resistir o diabo se nós formos sujeitos ao Senhor, ou estarmos debaixo do governo, do domínio do Senhor. Ele tem que dominar a nossa vida, porque quando o diabo vier, não vai lutar contra nós. É aquele que domina a nossa vida que entra na guerra, entra na batalha. O diabo não vai mais insistir. Ele pode até insistir, mas entenda, esse não seu vai ser constante. Mas para o Senhor, sempre sim. É com Deus que você deve andar, sujeitando pois a Deus e resistindo não ao diabo, irmãos. Esse texto é muito forte. Esse texto nos ensina, né, que o Senhor precisa governar a nossa vida, e assim nós vamos fazer o diabo fugir. A única forma dele fugir é quando nós falamos não à tentação do diabo. Agora, 1 Pedro, só caminhar um pouquinho, o livro seguinte, 1 Pedro 5, versículo 8 e 9 diz assim, ó: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário,
adversário anda ao derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Olha só o versículo 9: resiste, firme na fé, certo que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. O que a palavra está falando aqui para nós? Olha, sede sóbrio, vigia. O crente que não é sóbrio, o que é ser sóbrio, irmãos? É aquela pessoa que está ligada. Você já viu uma pessoa embriagada? Uma pessoa desligada da mente, que não está sóbria, fica ali voada na vida. Uma pessoa totalmente tomada pelo vinho. A palavra fala: não embriagueça com vinho, onde há dissolução, mas enchei-vos da glória, enchei-vos do Espírito. Porque uma pessoa cheia do Espírito, ela é sóbria, ela é vigilante, ela está sempre constante, andando em fé, firme no Senhor, vencendo no meio do sofrimento. A palavra está falando, certo que sofrimentos iguais outros estão vivendo neste mundo. A palavra está dizendo o quê? Ei, o sofrimento que você está vivendo hoje, existem pessoas da nossa linhagem evangélica que também estão vivendo, mas estão prevalecendo, estão vencendo no nome do Senhor. Sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é o vão do Senhor. Quem está falando, meu irmão? Sermos mais que vencedores é aquele que crê pela fé que existe uma recompensa para quando nós falamos não para o diabo. Está entendendo? Então, irmãos, uma das coisas que nos faz tropeçar é a ansiedade. Ansiedade. Olha só aqui, versículo 7 de 1 Pedro 5: lançando sobre eles toda a vossa, porque Ele tem cuidado de nós. Irmãos, uma das coisas que o diabo lança é a ansiedade. Ah, cara, quando vai chegar? Quando vai ser? Como é que vai ser? Ah, eu estou ansioso, estou ansiosa. Como será? Descanse, irmão. Vai vigiar, vai orar, seja firme lá na palavra, seja sóbrio. Não deixe que a tua vida entre na tentação do diabo, mas resiste a ele. Então, é uma batalha, a quarta batalha que nós temos que enfrentar nesse mundo é o diabo, irmãos. Agora, a última batalha, irmãos, já está vencida. É a batalha contra a morte. Fala assim: a morte já foi vencida. Ele, o Senhor Jesus, Ele conquistou isso, né, inteiramente para nós, através da sua ressurreição. Eu quero que você abra o último texto aqui, 1 Coríntios 15. 1 Coríntios capítulo 15, diz assim, versículo 50: isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Olha para o irmão e fala assim: você vai se transformar. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Vitória onde? Na ressurreição de Cristo. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho é vão. Meu irmão, deixa eu falar um negócio para você. Assim como no batismo é um significado de uma ressurreição, assim como o Senhor falou para Nicodemos, é necessário nascer da água e do Espírito para entender o propósito eterno do Senhor, se tornar filho de Deus. É necessário não entendermos que até os mortos que morreram em Cristo serão ressuscitados primeiro. É
corruptível. E muitas das vezes, irmão, nós estamos preocupados com esse corpo aqui, irmãos. Quando aparece uma ruga aqui, ó, a ansiedade aparece. A gente chega assim, mulheres, então chega, tem uma ruga, a manchinha no rostinho, que parece que a manchinha depois que nasce o bebê, aparece umas manchas, marronzinha assim, um charme no rostinho dela. Aí tem pessoas que ficam preocupadas, né? Outras mulheres, quando nasce filho, olha a batata da perna, olha assim, cheio de vasos, aquelas ramas, né? Aquelas raízes. Ai meu Deus, não posso mais vencer minha calça, tem que tomar remédio, tem que tomar aquela injeção, tem que fazer isso. Ai, eu engordei! Ai meu Deus, sei o quê? Ai, espia! Meu irmão, quando a volta de Jesus se manifestar na ressurreição dos mortos, nós receberemos um corpo incorruptível. Está falando o quê? Nem mesmo a morte terá domínio sobre esse corpo, porque nós estaremos com o corpo, assim como Cristo se manifestou na ressurreição, nós também nos manifestaremos nele. Você está entendendo isso? É assim, irmão. Para você entender, eu falei que seria o último, agora sim será o último versículo, porque Deus me lembrou que é agora nesse texto. Deus me espelhou naquela palavra. Romanos, o texto que nós estamos lendo, Romanos 8, 18. Fechamos aqui. Romanos 8, 18. Olha só. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com o que, irmão? Fala para mim. O quê? Que há o quê? Agora vamos ler todo o texto junto, o versículo todo junto. Vamos lá, vamos terminar assim a palavra. Romanos 8, 18. Vamos lá, todos juntos. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Aleluia! Você pode dar uma salva de palmas à palavra de Deus. Ela é poderosa, ela é viva, ela é rica, ela é poder para aumentar a nossa fé. Nada se comparará com essa glória que há de ser revelada em nós na ressurreição. Nós receberemos essa glória manifestada em um novo corpo, como Cristo recebeu. Aleluia, aleluia. Por isso o texto fala: aonde está a morte, o teu domínio, o teu aguilhão? Deus em Jesus, Ele deu o decreto final. A morte não tem mais domínio contra aqueles que são mais do que vencedores em Cristo Jesus. E aqui, quem é mais que vencedor em Jesus, fica de pé. Aleluia, glória a Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Irmãos, nós temos que andar por fé, nós temos que crer na palavra, nós temos que desenvolver a palavra, irmãos, né? Vamos cantar aquela canção, tudo que Jesus, vamos cantar essa canção? Conquistou na cruz. Quem conhece essa canção? Ou quem não conhece essa canção? Sabe, caramba?